Prezados alunos e alunas, muito bom dia. Hoje trataremos mais de algumas questões pontuais sobre a disciplina de Direito Ambiental. Muito bem. Como já foi falado em aulas anteriores, as normas que regulamentam o direito ambiental são normas de ordem pública, o que indica dizer que são normas de natureza congente. A bem da verdade, essa estruturação do direito ambiental que foi desenvolvida no decorrer dos anos, ela serve para trazer o quê? Uma nova estrutura de cuidado com relação a todos esses bens que compõem o meio ambiente. Então, evidentemente que hoje nós temos aí muitas normas reguladoras do que se pode ou não pode fazer em relação à questão ambiental. Tratamos também da questão relativa à eliminação do dualismo, a eliminação da dicotomia entre direito público e privado. Então, hoje não, já desde a época da nossa Constituição de 1988, não se fala apenas na relação, digamos, de normas relativas ao direito público ou privado. Já há algum tempo, essa classificação dualista entre direito público e privado, ela restou superada na medida que hoje também temos normas de direito difuso. E entre essas normas de direito difuso, nós podemos incluir aquelas que definem o nosso direito ambiental. E evidentemente que essa nova estrutura também acaba gerando responsabilidade daquele que venha eventualmente gerar algum dano ao meio ambiente. E quando nós falamos nesse aspecto da responsabilidade, nós tivemos aí uma mudança, uma alteração no tocante ao item da responsabilidade civil. Por exemplo, na vigência do nosso Código Civil de 1916, que apresentava um modelo sistemático, fechado e estático, em que se predominava, na maioria das vezes, os princípios da força obrigatória dos contratos e da livre manifestação de vontade, nós tínhamos naquela época um modelo de responsabilidade civil subjetiva, o que dependia do preenchimento dos seguintes requisitos: ato, nexo de causalidade, dano e culpa ou dolo. Então, de acordo com o Código Civil de 1916, a comprovação da responsabilidade civil dependia da existência dos seguintes elementos: ato, nexo de causalidade, dano e culpa ou dolo. Pois bem, essa questão da responsabilidade civil subjetiva, ela acaba por apresentar uma evolução na medida em que nós verificamos o desenvolvimento da nossa sociedade, de maneira que aos poucos foram sendo inseridos no nosso ordenamento jurídico disposições legais reconhecendo
a responsabilidade civil no formato objetivo. Pois bem, a nossa Carta Constitucional de 1988, que é fruto do poder constituinte originário, em decorrência aí dessa transição que nós tivemos do modelo ditatorial para um modelo democrático, reconhece a responsabilidade civil no formato objetivo, o que sinaliza a aplicação desse modelo de responsabilidade civil nas questões relativas ao meio ambiente. Então, por exemplo, se um indivíduo, ou no caso uma empresa na condição de pessoa jurídica, acaba causando algum dano ao meio ambiente, não necessariamente deverá, digamos, comprovar a sua culpa ou dolo para que ela seja responsável pelo evento danoso. Então, muitas vezes, se nós visualizarmos o preenchimento dos requisitos do ato, nexo de causalidade e dano, já serão suficientes para a caracterização da responsabilidade civil no formato objetivo. Então, nós percebemos uma dinâmica muito diferente daquela que nós tivemos no passado, ora decorrente do reconhecimento da responsabilidade civil, digamos, no formato objetivo, na Carta Constitucional de 1988 e que foi também recepcionada pelo Código Civil de 2002, que apresenta um modelo sistemático aberto e móvel e prestigia a aplicação das cláusulas gerais, das quais nós podemos citar a título de exemplo a boa-fé, a eticidade, função social do contrato, probidade, dentre outras. Então, nós temos hoje um modelo sistêmico que não necessariamente irá ter que se valer sempre da verdade real na entrega da prestação jurisdicional, Então, o que é essa verdade real? A verdade real é aquilo que representa na fase instrutória do processo provar por A mais B que uma determinada pessoa ou uma determinada empresa deu causa a um evento danoso. Então, essa é a verdade real, o que normalmente se comprova por meio da realização de uma prova pericial. Já a verdade formal não necessariamente dependerá, digamos, da realização de uma prova pericial, porque aí ela será apurada de acordo com a dinâmica desenvolvida no processo para que possa, digamos, a autoridade constituída, que é o juiz, que providenciará a entrega da prestação jurisdicional, para que essa autoridade constituída possa aferir se irá reconhecer ou não o evento danoso. Muito bem. Na questão do meio ambiente, nós temos um Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Então, esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza pode ter, digamos assim, unidade de proteção ambiental ou unidade de uso sustentável. Quando nós falamos nessas unidades de proteção ambiental, nós temos aí
uma apresentação mais rígida das normas, né? Então, pelas unidades de proteção ambiental, nós temos um modelo mais rígido da norma. Então, o caráter imperativo e coercitivo da norma, vamos por assim, ele tem uma rigidez maior, na medida em que, nesta hipótese, o que vai prevalecer, na verdade, é o interesse público, é o direito difuso, e não há margem, vamos dizer, para, digamos, desenvolver alguma atividade nesses ambientes naturais, atividades, digamos assim, de exploração desses recursos minerais, na medida em que o que prevalece é o interesse público vocacionado para esse formato de natureza difusa. Já a unidade de uso sustentável, não obstante ela deva também atender o sistema normativo no que se refere ao aspecto da preservação do meio ambiente, ela obviamente que apresenta uma certa mobilidade para o desenvolvimento de algumas atividades próprias de uma determinada cultura, de uma determinada região, desde que não venha prejudicar o meio ambiente, desde que não venha impactar de forma significativa no que se refere à preservação do meio ambiente. Por exemplo, nós podemos ter aí áreas ribeirinhas em que temos a figura de pescadores. Então, esses pescadores que podem ser visualizados, por exemplo, como caiçaras, deverão observar todas as regras próprias para o exercício da profissão de pescador. Então, evidentemente que com a observância dessas regras aplicáveis ao caso concreto, eles poderão exercer a função de pescadores sem que isso cause um impacto prejudicial ao meio ambiente. Às vezes, o que acaba acontecendo é desse impacto ser gerado por outros motivos, como, por exemplo, se eu tenho um navio que acaba gerando vazamento de óleo, evidentemente que isso vai gerar um prejuízo muito significativo para a questão ambiental. E não poucas vezes a reparação desse dano leva-se muitos anos, até porque o vazamento de óleo, por exemplo, no mar, pode fazer com que interfira aí no desenvolvimento de várias espécies naturais. Então, quando a gente fala nessa questão da unidade de uso sustentável, evidentemente que é um mecanismo que dá a possibilidade, é um mecanismo que dá a faculdade de preservação no desenvolvimento de algumas culturas laborais. O que não quer dizer que com o desenvolvimento dessas culturas próprias de uma determinada região, que tem a margem aí para gerar danos ao meio ambiente. Então, nós verificamos que essas questões de natureza ambiental, elas acabam servindo, obviamente, para trazer o cuidado, né? O cuidado que todos nós devemos ter em relação ao meio ambiente. Muito bem. A estação ecológica, né? A estação ecológica, ela faz parte do meio ambiente. Nós podemos citar, por exemplo, a estação ecológica Serra Geral de Tocantins,
que tem toda uma estrutura voltada para a proteção do meio ambiente e que deve ser observada na medida em que, evidentemente, que ela contribui para o bom desenvolvimento dos recursos naturais relativas ao meio ambiente. Então, evidentemente que tudo isso é muito importante para que possa trazer bons resultados. Muito bem. Temos também a reserva biológica. Já no que se refere à reserva biológica, é necessário que a preservação, digamos, de espécies animais. Então, por exemplo, podemos imaginar que em determinada situação regionalista, algumas espécies animais estejam sofrendo ameaças de extinção. Então, evidentemente que precisa ser desenvolvido todo um trabalho voltado às questões, digamos, do meio ambiente, para que esses animais sejam protegidos. E uma das formas de proteção desses animais está relacionada à figura, digamos, de proibir, né? A figura de proibição de caça, né? Então, hoje, a caça ela é proibida em relação aos animais que estão protegidos pela legislação do meio ambiente, justamente para evitar consequências drásticas no que se refere até a possibilidade de extinção desses animais que já estão inseridos aí há muito tempo no meio ambiente. Muito bem. O outro item se refere ao Parque Nacional. Então, o Parque Nacional, normalmente ele tem aí grandes extensões de preservação de recursos naturais. Um dos exemplos de Parque Nacional que nós podemos citar é o Parque Nacional de Itatiaia, que fica localizado ali entre o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros a ser reconhecido nessa condição de Parque Nacional, na época em que o ex-presidente Getúlio Vargas ocupava o cargo de chefe do Poder Executivo. Então nós percebemos que já há algum tempo existe essa preocupação na preservação de questões relativas ao direito ambiental. Então a Carta Constitucional de 1988, por certo, não é o único diploma legal que garante, né? Não é o único diploma legal que vai garantir, digamos, o cumprimento de normas que se refere ao meio ambiente. Já em meados dos anos 30, o ex-presidente Getúlio Vargas reconhecia o Parque Nacional de Itatiaia como uma importante área de preservação ambiental. Evidentemente que nos dias atuais nós temos aí estruturas diferentes, né? Não tem como comparar meados dos anos 30 com a situação moderna contemporânea. Agora, uma coisa é certa, né? Seja naquela época, seja na sociedade contemporânea, o que se busca de forma incessante é justamente essa questão de preservação do meio ambiente. Então, a preservação do meio ambiente é fundamental no sentido de trazer, digamos aí, uma resposta que irá garantir, né? Garantir, digamos,
o respeito a esses recursos naturais do meio ambiente. O próximo item trata do refúgio de vida silvestre. Então, quando nós falamos no refúgio de vida silvestre, nós temos a ideia de que precisa observar, digamos, todo o processo dessa movimentação de aves migratórias. Então, dependendo aí do período do ano, nós temos a movimentação de aves migratórias, que precisam ser, obviamente, respeitadas, no sentido de que, se nós tivermos uma ação pelo homem que gerem prejuízo, digamos, em relação à migração dessas aves, nós podemos estar interferindo num ciclo, o que se torna muito prejudicial no que se refere às questões ambientais. Então, obviamente que dependendo da região, nós temos esse refúgio de vida silvestre. A questão das aves migratórias é apenas um exemplo, e que deve ser observado na medida em que nós temos aí essa movimentação, é muito comum no mundo animal. Evidentemente, para as pessoas que estão na área urbana, podem até imaginar que quando, por exemplo, uma onça sobe ali da mata, próximo ao mar, até a área, digamos ali, próxima à metrópole, pode sugerir uma ideia de grande distância. Mas para o animal silvestre não é. Para o animal silvestre, subir, vamos supor, da Baixada até a área metropolitana, evidentemente, desde que essa área esteja coberta por mata, que não tem como pensar de uma outra maneira, para esse animal pode ser um espaço curto, né? Para ele pode ser apenas um pequeno passeio no que se refere a essa movimentação. Por isso que, obviamente, precisa ter, digamos aí, esse cuidado de estar preservando a vida desses animais. Muito bem. Nós temos ainda a área de proteção ambiental. Então, a área de proteção ambiental, ela está relacionada ao uso sustentável. Nós temos a região metropolitana de Belo Horizonte, que tem essa característica, né, de ser uma área de proteção ambiental, o que configura uma das unidades de uso sustentável. Muito bem. No próximo item, nós temos a área de relevante interesse ecológico. Então, pode acontecer de uma determinada área apresentar esse relevante interesse ecológico, e isso deverá ser observado para que também seja relacionado como um ambiente a ser preservado em decorrência do seu relevante interesse ecológico. Então, nós percebemos que é extremamente importante verificar todas essas variáveis na medida em que elas vão demonstrar todo o cuidado que se faz necessário ter no que se refere à proteção do meio ambiente. Temos também a reserva extrativista e a reserva de desenvolvimento. Então, quando a gente fala na reserva extrativista, estamos nos referindo à possibilidade de algumas regiões serem utilizadas para que tenha aí todo o desenvolvimento de atividades próprias de uma determinada região. Então, caso de, evidentemente, ter o desenvolvimento dessa reserva extrativista, isso não quer dizer que
a coisa ficará solta sem aplicação dos seus regramentos próprios. Então, tratando-se de desenvolvimento nessas regiões, vai ter que verificar todos os limites relativos às normas aplicáveis à situação concreta, para que lá onde estão instalados esses indivíduos, que eles possam desenvolver as suas atividades, desde que seja analisado o impacto que está sendo gerado ao meio ambiente. Então, evidentemente que, vamos dizer, esse indivíduo ele não pode agir a seu bel prazer. Ele precisa observar todas as questões ambientais, justamente para que evite danos ao meio ambiente e venha prejudicar aí todo um trabalho de preservação. Muito bem. Temos também reserva da fauna. Então, reserva da fauna está relacionada ao que? A uma preocupação, no sentido que devemos ter aí uma preocupação no que se refere à proteção da fauna do nosso país. Então, a fauna no país tem um papel extremamente importante, no sentido até de manutenção da diversidade desses animais, até, digamos, da existência desses recursos naturais que acabam sendo utilizados como habitat desses animais, a fim de que todos eles sejam mantidos. Evidentemente que quando nós falamos da reserva da fauna, nós temos um olhar em relação à geografia do nosso país, que é o Brasil. Mas essa matéria que envolve a reserva da fauna, evidentemente que ela, como outras também, não está relacionada apenas às questões internas do país. Qualquer lugar do mundo que zele pelas questões do meio ambiente, por certo irão se preocuparem com a reserva da fauna, que é de significativa importância. Temos ainda a reserva particular do patrimônio natural. Então, quando nós falamos na reserva particular do patrimônio natural, evidentemente que nós podemos ter aí uma ação externa, no que se refere à utilização de uma determinada região, mas isso não quer dizer que essa ação externa não deva obedecer todas as normas de direito ambiental. Pelo contrário, né? Então, o uso dessa reserva particular, que tem aí essa característica de patrimônio natural, deverá ser o quê? Deverá ser observado, no sentido de atender à necessidade que foi regulamentada pela nossa legislação ambiental. E temos também monumentos naturais, né? Esses monumentos naturais, eles devem ser preservados na medida que apresentam um valor imensurável no que se refere a mais um dos itens que envolvem todos esses bens naturais. Por exemplo, quando nós falamos do Rio São Francisco, né, que é um grande rio que percorre algumas regiões do nosso país, ele pode ser identificado como um monumento natural e dessa maneira também deve ser preservado nessa condição, justamente para que possa evitar aí situações
digamos, de não observância das questões de natureza ambiental. Muito bem, ficamos por aqui. Um bom dia e até a nossa próxima aula. E o meu muito obrigado.